Olá pessoal, a paz seja convosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus, uma boa tarde a todos vocês. Estamos aqui hoje, 18 de novembro de 2021, na 16ª edição do Reino. Hoje nós temos um tema de uma suma importância. O tema hoje é a obra de Deus, e queremos hoje desafiar a você a prestar atenção nesta mensagem de hoje. Hoje é quinta-feira, nós estamos no estacionamento da empresa aqui direto do setor industrial de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, aqui no Brasil. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês que estejam ouvindo, compartilhando, assistindo, transmitindo esta mensagem para que outros sejam edificados. Como o tema de hoje é a obra de Deus, antes de introduzirmos a mensagem principal, gostaria de comentar aqui sobre a obra na construção civil, Quais são os seus equipamentos usados? Quais são os seus métodos usados? Quais são seus produtos usados? E quais são os seus profissionais necessários para a execução desta obra? Produtos de qualidade, terreno adquirido, profissionais contratados e remunerados, e começa-se uma obra a partir do momento que se começa um projeto. O projeto não nasce no coração do vendedor dos materiais, também não nasce no coração dos executores da obra, também não nasce no coração dos projetistas, nem no coração dos arquitetos. A obra, o projeto, nasce no coração do proprietário da obra, e esse, com muita organização, com muito afinco, com muita propriedade, ele procura a melhor localidade, o melhor solo, os melhores profissionais, a qualidade do produto e também a quantidade do produto usado necessário para cada item da obra executada. O profissional, ele está ali para executar, mas existiu um aponto, alguém projetou. Projetou não é propriamente projetar num documento, num papel, mas projetou na mente, no pensamento, no coração, no seu íntimo. Projetou: eu quero esta minha obra feita em tal localidade, de tal forma, com tal fachada, vou usar tais materiais e quero executada em tais tempos. Isso é o proprietário da obra, ele faz toda essa organização para que tudo venha a acontecer da melhor forma, da melhor maneira possível, e as coisas vão acontecendo para que tudo seja organizado de acordo com Deus o quer e Deus o deseja. Isso nasce no coração de um proprietário, seja ele patrono de início, ou seja ele patrono de já carreira. As pessoas devem entender que primeiro nasce no coração do patrono, do proprietário, do dono da obra. Isso, com todos esses
esses argumentos que colocamos aqui, não é diferente na obra de Deus. Na obra de Deus, né, existem pessoas de vários tipos, com vários pensamentos, com várias maneiras de executar e várias maneiras de pensar, com várias maneiras de se expressar e também com várias maneiras de contribuir para com a obra de Deus. Mas o executar a obra de Deus, ela tem um plano, ela tem um projeto. Não é simplesmente alguém nascer de um dia para a noite, de uma noite para um dia, e dizer que é o brilho da obra de Deus. Existe um parâmetro espiritual que é totalmente diferente das construções civis, ainda que se use materiais parecidos, ainda que se use profissionais parecidos, é totalmente diferente das maneiras de uma construção civil, de uma construção humana e terrena. A obra de Deus, ela é feita com total valor. Encontramos pessoas na obra de Deus muitos relaxadas. A Bíblia diz que não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Existem púlpitos em igrejas que tem até teia de aranha. Existem cantos das paredes nas igrejas que não tiram as traças, não tiram as teias de aranha, não limpam. Olham para o teto da igreja e está cheia de mofo, cheia de sujeira. Isso é a obra relaxadamente. Essa construção vai fundir, essa construção vai cair, ela vai se acabar, porque é uma obra feita sem total desejo, sem total interesse, sem total amor, apreço. Essa obra não fica de pé. Essa construção vai se fundir, onde a traça, a ferrugem e o ladrão minam, roubam e destroem. Essa é a obra terrena, a construção civil do homem, que é feita com as suas próprias forças e com seus próprios interesses. Mas se o proprietário desta obra, ele é exigente, ele quer a obra com material específico, quantidade específica para usar em cada argumento, em cada local propício para executar esta obra. O primeiro passo desta construção se chama a base, o alicerce, né? Onde vai sustentar a estrutura, aonde está firmada. Qual foi a quantidade de brita, de areia, de cimento usado para este fim? Porque é ele que vai se importar. Jesus contou a parábola do construtor insensato e do construtor sábio. O insensato construiu a sua casa sobre areia, e a chuva veio e bateu o vento e derrubou, e foi grande a sua destruição. Mas o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha, mais elevado. Quando o vento veio, a tempestade bateu, tudo isso não abalou a sua construção, não abalou a sua estrutura, a sua obra, né? Então a obra de Deus, ela não pode jamais ser feita relaxadamente. As pessoas têm que entender que a obra de Deus, ela precisa ser feita com afinco, com desejo, com interesse, com sonhos, com projetos para a obra de Deus. Ainda que comece pequeno, Deus é quem dá o crescimento, né? Deus é quem faz crescer de acordo com o seu interesse, o seu desempenho. Tem pessoas que se acomodam quando a igreja tem 5.000 membros e não passa a acreditar que os 5.000 membros é o importante, é o suficiente para que ele viva, né? E não é isso bem assim a obra de Deus. Também a obra de Deus não é voltada deste fim e desta maneira. É preciso que seja feita com total comprometimento, com total desejo a obra de Deus. Se alguém que faz a obra de Deus relaxadamente, não está nem aí, se veste de qualquer maneira, a porta da igreja está de qualquer maneira, não pinta a fachada da igreja, não organiza esta casa de congregação, esta casa onde os fiéis se ajuntam, como que ele vai cuidar
dele mesmo. Como que ele vai cuidar da sua vida espiritual? Dessa mesma forma é a vida dele espiritual, desorganizado. Não jejuma, não ora, não medita, não tem autoridade alguma para exercer outra autoridade sobre a vida espiritual de alguém. Não é assim, desta maneira, a obra de Deus. Também as pessoas acham, porque se converteram, porque foram chamados ao evangelho, que já tem que meter a mão e já tem que fazer a obra. Não é desta maneira. Nós vamos entender um trecho que nós separamos aqui, né, que tem um esboço muito importante, que é a obra de Deus em nós. Está lá em João, capítulo de número 6 e versículo de número 28. Eu quero ler com bastante atenção esta palavra, que é para nós entendermos e sabermos que a obra de Deus ela tem que ser reconhecida pelos outros na nossa vida, pelo que ela faz, pelo que acontece, pelos frutos que ela dá. Porque a Bíblia diz: pelos seus frutos conhecereis o tipo de árvore que é, não é? Ninguém conhece banana porque dá manga. Ninguém conhece manga porque dá caju. Só conhece caju porque dá caju. Só conhece bananeira porque dá banana. Só conhece mangueira porque dá manga. Pela sua árvore é que nós conhecemos o seu fruto. E pelo seu fruto é que nós conhecemos a sua árvore. João capítulo 6, versículo 28. Perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Você vai encontrar isso em João capítulo 6, versículo 28 e 29. Nota-se claramente que a preocupação principal de alguns discípulos era fazer alguma coisa para Deus. Pela resposta de Cristo, percebe-se que ele não está preocupado em alguém fazer coisas para Deus. Não que ele necessite de nosso trabalho, mas o nosso Pai Celestial almeja, antes de tudo, que o conheçamos através de um profundo relacionamento com Ele. Sim, precisamos executar as obras de Deus, mas primeiramente precisamos deixar que Deus execute a sua obra em nós. Imagem da obra de Deus em nós. Todo ser humano cresce cheio de egoísmo, de presunção. Muitas vezes somos tentados a desejar a fama, os elogios, as posições de destaque, o reconhecimento e etc. Estas coisas só atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Esta é a nossa dura cruz que precisamos identificar cada dia em nosso viver. Cristo foi enfático: e qualquer que não leve a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. No livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesus deixou isso escrito: a obra de Deus só aparece quando morremos para os nossos desejos pessoais, para dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Esta é a única condição de frutificação. Cristo disse: na verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. João capítulo 12, versículo 24. É necessário que alguém que esteja na obra de Deus morra na sua vida terrena, na sua vida humana, a sua vida carnal, para que a vida espiritual, a vida em Deus, dê muitos frutos. Jesus respondeu a pergunta de seu discípulo desta forma: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Crer em Deus é o ponto inicial para conhecê-lo, para ter intimidade com ele. Quando realmente cremos em Deus, nós dirigimos a sua palavra, assim aprendemos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, lemos: toda a escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pela palavra somos consolados e também confrontados em relação aos nossos erros. Davi orava assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículo 23 e 24. O rei Davi pediu a Deus que sondasse ele, e que se o coração dele havia algum caminho mau, que o Senhor o conduzisse pelo seu caminho reto. Temos uma promessa fenomenal em Cristo sobre a obediência à sua palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Imagine o resultado de tudo isso. Esta é a nossa capacitação. Ao lermos as palavras, descobriremos também nossa necessidade de orar. Em Atos 13, 4, lemos sobre a vida diária de Barnabé e Paulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia e dali navegaram para Chipre. Cada um tem um chamado, mas a consagração define a nossa separação para executarmos as obras de Deus. Cada um tem a sua consagração, e nisso a nossa preparação para executarmos as obras de Deus. Deus consagrou alguém para evangelista. Esse faça o ministério de evangelizar. Alguém consagrou alguém para profeta, que este alguém seja usado para profetizar. Deus consagrou alguém para apóstolo, que seja esse usado para o apostolado. Alguém foi consagrado por Deus para o dom de ensino, que esse entenda que ele foi chamado para ensinar. Alguém foi consagrado por Deus para servir. Esse alguém entenda o que é servir, porque não é ser visto, mas servir. Lavar a igreja, lavar a cadeira, varrer a igreja, limpar o capim da igreja, pintar a igreja, cobrir a igreja, organizar a igreja, manter o som da igreja sintonizado, atender os visitantes, recepcionar os pregadores, os missionários, aqueles que vêm para somar com a igreja. Esse alguém, ele tem que servir e não ser visto. Há uma diferença muito grande sobre alguém fazer a obra de Deus. Faz relaxadamente, não cumpre compromisso, nem com Deus e nem com o homem, não se organiza nem com Deus e nem com o homem, não se organiza nem com a igreja, nem com Deus e nem com o homem, não é organizado nem com a igreja, nem com Deus e nem com o homem, não são organizados seus planos, seus projetos, sua família, sua casa, não tem organização. Esta pessoa não pode seguir e fazer a obra de Deus. Escova os dentes, deixa a escova, pasta, toalha, chinelo, roupa por todos os lugares. São pessoas desorganizadas. Não podem tomar conta da obra de Deus, porque Deus é ordem e decência. Tudo precisa ser executado dentro do tempo de Deus, dentro da vontade de Deus,
dentro da obra de Deus. Precisamos entender isso. Precisamos viver isso. Precisamos interpretar isso para nossas vidas. Se alguém quer servir a Deus, que busque em Deus sabedoria para lhe servir com excelência. Se é para fazer de qualquer maneira, não faça. Não o faça, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça e é juízo. Quero deixar aqui a mensagem. Jesus não é religião. Jesus é salvação. Veio chamar todos aqueles que crê no seu nome, para que no último dia seja salvo. Jesus disse para aqueles discípulos: não se preocupem em fazer a obra de Deus. Se preocupem primeiro em conhecer a Deus. É mais importante conhecer a Deus que fazer a obra de Deus. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus lhe cubra de paz, de promessa, de bênção. Amanhã, dia 19 de novembro de 2021, estaremos aqui mais uma vez para que o nome do Senhor e Salvador Jesus seja glorificado, seja exaltado, não só hoje, mas para todo o sempre. E amém, e amém, e amém. Deus te abençoe.